A paz do Senhor, meus irmãos. É mais uma alegria estar com os irmãos mais uma vez para juntos nós falarmos acerca da palavra de Deus e ao mesmo tempo nós estarmos aqui também já revisando outros conteúdos que já estudamos, que são os atributos de Deus. Nós sabemos que os atributos de Deus, eles são indissociáveis, eles não podem ser separados, eles agem junto de uma forma tremenda, para que de fato essa misericórdia de Deus atue nas nossas vidas. Nós estaremos hoje estudando aqui a lição de número 6, 9 de maio de 2021, a lição de número 6 da nossa revista, que nessa oportunidade é comentada pelo pastor Valdir Alves de Oliveira, da nossa Catedral na Baleia, na cidade de Brasília, Catedral Baleia, na cidade de Brasília. E eu quero aqui já aproveitar aqui para mandar aqui a paz do Senhor para todos os nossos irmãos que estão aí nos acompanhando no canal, nas nossas lições da EBD Betel Dominical. Eu sou o evangelista professor Neriberto, da Assembleia de Deus Madureira. Quero mandar aqui já um abraço, a paz do Senhor Jesus, para o meu pastor presidente, pastor Manuel Mercedes, também para o pastor Hélio de Almeida, que é o nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical. E eu sou um dos professores das nossas 13 salas de aulas que nós temos na nossa igreja, na nossa catedral. Então vamos aqui para o texto áureo, o tema é a misericórdia de Deus. O texto áureo diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Lamentação de Jeremias 3:22. Na verdade, a misericórdia de Deus, elas não têm fim, elas são a causa de nós não sermos consumidos pelos nossos delitos, pelos nossos pecados no dia a dia. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. E é essa misericórdia que faz com que realmente todos os dias Ele nos dê uma nova oportunidade de estarmos diante dEle com o coração contrito, quebrantado e acima de tudo arrependido daquilo que fez de errado. Vamos aqui a verdade aplicada, diz assim: o Senhor Deus é riquíssimo em misericórdia, agiu para nos reconciliar com Ele por intermédio de Jesus Cristo. Nós temos então o objetivo da lição, que é destacar a grandeza das misericórdias do Senhor, falar que a misericórdia e a fidelidade estão ligadas, ensinar que Deus trabalha visando a restauração. Texto de referência, nós temos aqui então Jeremias, Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículos 21 ao 26. O 21 diz: disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que atêm a ele, para a alma do que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Nós temos aqui como texto de referência aqui Lamentações de Jeremias. Jeremias, os irmãos sabem que foi o profeta que profetizou sobre o cativeiro babilônico, sobre os 70 anos de Judá em Babilônia, na Babilônia, Judá e Benjamim. Haja visto que as outras 10 tribos de Israel já tinham sido cativas no ano 722 pelos assírios, e já havia introduzido no meio das 10 tribos de Israel inúmeras nações, e havia feito com que ocorresse então uma miscigenação da população. E agora nós vemos então Jeremias aqui nesse período falando acerca então desse cativeiro, de sua esperança. Na nossa introdução nós vemos aqui então que o profeta Jeremias encontrou então um raio de esperança em meio a todo aquele sofrimento no cativeiro babilônico. E agora Jeremias conclama o povo de Judá novamente a se voltar ao Senhor, a se voltar para Deus e se arrepender de seus pecados, de terem pecado contra o Senhor mais uma vez. E por várias vezes Deus entregou tanto Judá quanto Israel nas mãos do inimigo. Não que Deus seja mal, muito pelo contrário, Deus é amor.
mas Deus também é fogo consumidor. Deus, ele nos, às vezes, entrega determinadas situações para que de fato nós possamos entender que não há outro caminho, que não há outro Senhor, né? Uma certa oportunidade, o próprio Jesus questionou os seus discípulos: querei ir vós também? Querei ir também? Eles disseram: Senhor, para onde nós iremos? Se só tu tens a vida eterna. Então, na verdade, essas situações, elas ocorrem em determinadas situações para que a gente realmente entenda que nós dependemos exclusivamente de Deus, que não há outro. Como Pedro, no momento da sua pregação, ele cita que não havia outro, e nem outro nome havia sido dado pelo qual nós devamos ser salvos. Então, Jeremias entende, compreende a situação, né, que estão vivendo então no cativeiro babilônico. E a população de Judá, é interessante que a população de Judá, quando chegou no cativeiro, eles acharam que seria por pouco tempo. Não tinha dado crédito às profecias de Jeremias, não tinha dado crédito, inclusive, àquilo que Deus tinha utilizado, e vários outros profetas contemporâneos também que falaram acerca desse momento na história de Judá, mas foi necessário então que o próprio Jeremias chegasse e dissesse aos mesmos, Deus falasse, que eles continuassem ali então, mas que eles plantassem, que eles colhessem, que eles continuasse frutificando, multiplicando essa população, porque 70 anos estavam determinados sobre esse povo. Muitas vezes nós temos nas nossas vidas momentos de indiferenças, e nós podemos até mesmo pensar que o nosso Deus nos abandonou, mas muito pelo contrário, o nosso Deus, ele está conosco, nos dando graça para estarmos sempre firmes, constantes e perseverantes, crendo que nós não estamos servindo a um Deus qualquer, mas nós servimos o Deus que fez os céus e a terra. Jó chega ao momento ali no capítulo 19, versículo 25, que Jó havia passado por vários problemas ali. Os seus amigos mais próximos, Bildade, Elifaz, a sua esposa e mais alguns outros mais próximos, já haviam o acusado de todos os problemas possíveis. Chega o momento que Jó, ele diz em Jó 19:25, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Meu irmão, não importa qual é o seu problema, que você vem passando, creia que nesta manhã, nessa escola bíblica dominical online aqui, você estará recebendo a palavra que vem dos céus, não a palavra que vem do professor Neriberto, porque eu sou como você, nós somos falhos, e isso nos faz entender essa dependência de Deus, E o mais importante de tudo é quando eu vi, na palavra do próprio Deus, que o apóstolo Paulo, alguém que escreveu praticamente quase a metade do Novo Testamento, chegando a dizer que o mal que ele não queria fazer, ele fazia constantemente, mas o bem que ele queria fazer, isso ele não conseguia. Se imagina, irmãos, nós crescemos uma geração onde nós vimos as pessoas falando acerca dos verdadeiros gurus gospels, Na verdade, as pessoas que eram para nós como super-heróis. Essas pessoas eram tidas para nós com tanta santidade, da forma com que falavam, que pareciam até mesmo não serem seres humanos. Mas nós vemos então um apóstolo, que não andou com Jesus, não foi contemporâneo a tempo de andar com Jesus, mas no fim do ministério dos outros apóstolos, ele realmente é chamado e é alguém que recebeu o evangelho do próprio Deus. Ele disse: o evangelho que eu prego, eu recebi do próprio Deus. Então nós vemos quão grandes são as misericórdias do Senhor. Alguém que perseguia o povo de Deus, então agora passa a ser perseguido por amor à palavra, por amor ao próprio Deus, E interessante que não é um ser qualquer, se trata de alguém que tinha uma intimidade tão grande com Deus que foi ao terceiro céu. E ele diz que lá ele ouviu palavras inefáveis que ao ser humano não é dado entender. Então, entenda que as misericórdias de Deus, elas são causa de não sermos consumidos, mas justamente para que a gente realmente se arrependa. E que essa recompensa, que é a misericórdia, ela realmente haja em nós, a misericórdia de Deus. Nós não podemos também
de outra forma, usar essa misericórdia em detrimento do pecado na nossa vida, para que de fato a gente realmente comece a dizer ou acreditar que por essas misericórdias não terem fim, nós seremos perdoados, que nós teremos que fazer tudo que o mundo ele oferece. Muito pelo contrário, nós devemos nos valer das misericórdias de Deus para nós firmarmos na certeza de que nós estamos trilhando rumo a Canaã celestial e que muito em breve esse dia chegará. Tópico 1 diz as misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor, de fato, é Ele deixando de aplicar sobre nós o castigo que nós merecíamos, né? Não o castigo, né, de fato, o castigo que foi aplicado ao próprio Jesus, porque Jesus ele não era merecedor, ele veio para cumprir um plano de redenção, um plano salvífico que está intrinsecamente ligado aos atributos do nosso Deus, os atributos de Deus. Então, no momento que se fala dessas misericórdias, ele está falando de algo bom, bondoso, de recompensador, né? No caso, que se estende ao amor, um dos atributos de Deus também, o amor de Deus pelo pecador, não pelos seus delitos, não pelos seus erros, mas pelo pecador que erra constantemente e que tem que ter noção de que é uma pessoa errada. A palavra de Deus diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Uma vez que todos pecaram e estão afastados da glória de Deus, precisam das misericórdias do Senhor e elas não têm fim. Então essas misericórdias é Ele deixando de nos castigar por aquilo que nós fizemos de errado, pelo que os nossos pais fizeram lá no Éden. Então as misericórdias nos fazem ter a certeza de que nós estamos, meus irmãos, melhorando a cada dia na presença desse Deus. Nós não podemos de forma nenhuma fazer dessas misericórdias amuletos para nós darmos vazão às nossas vontades carnais, darmos vazão às vontades mundanas, mas muito pelo contrário, temos o entendimento necessário de que essa misericórdia é uma graça, uma bondade desse Deus maravilhoso para com o pecador, que é um ser que deve estar em constante transformação enquanto estiver vivendo nessa terra. As misericórdias de Deus não têm fim. Deus sabe que nós somos fracos, que nós somos falhos e que nós necessitamos constantemente dessa misericórdia. O Senhor é cheio de misericórdia, como está em Tiago 5:11, né? Efésios 2, 4 e 6 também. 1 Pedro 1:3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo, nos gerou de novo para uma nova vida, uma vida que nós agora não tínhamos a oportunidade, mas agora, através dessa regeneração na cruz do Calvário, nós tivemos então a oportunidade de ter uma nova vida. Nós estávamos condenados ao suplício eterno, condenados à perdição eterna, mas através dessa grande misericórdia, dessa graça de Deus, nós temos condição de levantarmos a nossa voz e falarmos que nós estamos servindo um Deus que no último dia lembrará dos nossos feitos, sejam eles maus ou bons. Então cabe a nós não só valorizarmos, mas também anunciarmos a muitos que estão nesse momento sofrendo. Nós temos algumas pessoas que a própria palavra fala acerca da misericórdia. O rei Davi, quando entrou em decadência em relação ao seu pecado, quando tendo oportunidade de cair na mão do ser humano ou do próprio Deus, ele optou por cair na mão de Deus, porque Deus é misericordioso. Então Davi, ele optou conhecendo, e depois ele vai dizer: esperei com paciência do Senhor, ele ouviu o meu clamor, né? Então, na verdade, ele vai depois dizer também: cria em mim um coração reto, né? Então, na verdade, a gente vai entender que Davi optou por cair na mão de Deus porque realmente tinha conhecimento. Nós não estamos falando de seres humanos que não vão mais pecar enquanto estiverem na terra. Nós estamos falando de seres humanos que, por mais que sejam pecadores, têm oportunidade de fazer um conselho diário com o Senhor a todo instante, pedindo perdão para Deus acerca dessas faltas cometidas
mas acima de tudo lembrando que nós somos falíveis e nós merecemos dessa graça, merecemos dessa misericórdia na nossa vida. As misericórdias do Senhor são novas a cada manhã, isso para que Ele realmente possa alcançar os que ainda não se converteram, e Ele, através dessas misericórdias que se renovam todas as manhãs, ela nos dá também a oportunidade de conversarmos de novo, de termos ali um encontro, na verdade matinal, com Deus, onde nós podemos falar acerca das transgressões do dia anterior. O apóstolo João disse que se nós dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso. Então há uma necessidade, dessa renovação todas as manhãs, para que de fato nós entendamos que essa misericórdia, ela é ilimitada, ela não tem fim, tanto para alcançar quem ainda não conhece, como também para fazer com os que já estão, os que já estão andando na fé, e ao se tropeçarem, possam se levantar novamente, Ainda que tenha caído, levantar-me-ei. Isso me faz lembrar aqui do filho pródigo, Lá em Lucas, O filho pródigo, ele estava distante de sua família, de seu pai, já havia recebido a parte que lhe cabia, tinha pedido essa parte que lhe cabia, estando distante, depois de gastar tudo, ele se lembrou da misericórdia, da bondade do seu pai. E ele via ali os porcos comendo aquelas alfarrobas, e ele sentia o desejo de comer. Então entendamos nós aquele momento em que esse filho estava vivendo longe do seu pai. Quantas pessoas têm abandonado o seu pai espiritual, o Senhor Deus, o Deus eterno, para entrar em decadência e estar seguindo a outros deuses, e muitas vezes seguindo até mesmo a concupiscência da carne, tem abandonado o seu Deus. Mas que você realmente que nos ouve nessa manhã, realmente possa entender que o filho pródigo serve como exemplo, uma tipologia do ser humano que está em decadência, que se arrepende. E o filho pródigo se levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Na verdade, o que o filho pródigo se lembrou? Ele se lembrou, na casa de meu pai ali, os próprios jornaleiros, as pessoas que trabalham ali, elas têm uma alimentação, elas têm um local adequado para fazer a sua asepsia, a sua higienização, e ele estava vivendo em condições precárias, Será que nós temos feito como filho pródigo? Será que nós não estamos dentro da casa de Deus há muitos e muitos anos, mas será que nós não estamos distante desse Deus e precisando de um encontro ali, de um concerto espiritual com esse Deus? Nós possamos aproveitar a grandeza dessa lição do pastor Valdir Alves de Oliveira, falando acerca dos atributos de Deus, para nós colocarmos a nossa fé em ação, colocarmos diante de Deus as nossas falhas, as nossas falhas espirituais, no quesito ao nosso Pai espiritual, o Deus eterno, que diz que porque a sua misericórdia, ela dura para sempre. Então, na verdade, a palavra desse Deus, ela tem feito transformações inúmeras na vida de pessoas que às vezes você viu no mundo andando nas drogas, às vezes como beberrões, e hoje essa pessoa já está na igreja, de repente ele é um diácono, depois é um presbítero, depois é um evangelista, um pastor, de repente já está dirigindo uma igreja, e muitas vezes, será que aí você começa a pensar, mas será que o que eu fiz durante esses 20 anos da minha vida na presença de Deus? Será que eu apresentei a Deus? Será que eu soube aproveitar essa misericórdia de Deus que é eterna e infinita? Porque hoje nós estamos vivendo a escritura da misericórdia, mas esse mesmo Deus, ele lá na carta de Gálatas 6:7, quando Paulo escreve aos Gálatas, Paulo disse: Deus não se deixa escarnecer, não erreis, porque tudo que eu me plantar, ele também vai colher. Então, na verdade, se nós plantarmos o mal, com certeza nós iremos colher o mal. Que nós possamos então refletir sobre tudo isso que nós temos visto então nesta lição. As misericórdias de Deus, eles não fazem acepção de pessoas, Esse mesmo Deus que prometeu o castigo às pessoas que desobedecessem, também prometeu a restauração espiritual. Ela não faz distinção, acepção de cor, de sexo, muito pelo contrário. Deus, não fazendo acepção de pessoas, Ele faz com que essa graça misericordiosa, essa grande misericórdia, alcance a todos, aqueles que estão em decadência, aqueles que estão dentro da casa de Deus, muitas vezes necessitando de uma transformação, de uma mudança de vida. Mas para que isso realmente ocorra nas nossas vidas,
é necessário que nós realmente entendamos, que nós venhamos dar condição desse Deus agir nas nossas vidas, porque Ele é educado. A palavra de Deus diz que Ele bate a porta, em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Então, na verdade, Ele bate, Ele não adentra de qualquer forma nas nossas vidas, Ele bate a porta de forma educada, dá-nos condições de sermos atendidos, né? Condições de sermos o quê? Restaurados dos nossos delitos e pecados, que vivemos constantemente mais pecadores arrependidos, remidos no sangue de Jesus, para que isso realmente ocorra e que nós cheguemos lá no final ou no grande dia diante de Deus, nós temos que ter essa restauração constante das nossas vidas. Nós não somos super-heróis, nós somos pecadores. A diferença é que nós entendemos a mensagem salvífica desse Deus e nos colocamos então à disposição de sermos abençoados pelo mesmo, que é educado, que realmente bate para que de fato nós venhamos abrir para que Ele entre em nossas vidas e faça as transformações, que faça aquilo que realmente lhe apraz, não a minha vontade. A vontade do ser humano não é a vontade de Deus. Deus, Ele diz assim, uma certa parte na palavra, os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem tampouco os meus pensamentos, os vossos pensamentos. Então Ele deixa bem claro que, de fato, para que essa misericórdia venha agir em nós, é necessário que realmente a gente deixe esse Deus entrar e fazer morada, e ali fazer com que esse grande plano de Deus realmente ele seja operado em nossas vidas. Tópico 2, as misericórdias de Deus e sua fidelidade. Deus, Ele prometeu, de fato, juízo pelos erros, pelos pecados que continuassem, mas Ele também prometeu perdão, que Ele concede a todos, sem distinção de cor, sem distinção de questão financeira, Na verdade, Ele joga tudo no mar do esquecimento, para que de fato realmente não se lembre mais dessas nossas falhas constantemente. O inimigo de nossas almas, ele vive constantemente nos acusando, nos trazendo à tona pecados antigos que foram perdoados, que foram confessados diante dos servos de Deus, principalmente das pessoas que são responsáveis pela congregação ou pela catedral, seja qual for o local, o ponto de culto. Mas é bom que nós entendamos que a palavra diz que Deus, o próprio Jesus, com a morte de Jesus, foi rasgado a cédula do pecado que havia em nós. Na verdade, nós estávamos condenados, mas com a morte de Jesus na cruz do Calvário, essa cédula que havia em nós, ela foi rasgada. E nós tivemos então a oportunidade de estarmos mais próximos de Deus. Diz a palavra de Deus que o véu que separava, ele não separa mais. Então, na verdade, a condição entre pecador e o próprio Deus, através desse período da dispensação da graça, dá-nos a oportunidade constante de todos os dias de nós estarmos diante do nosso Deus arrependidos, não pecando com certeza, já tendo em mente que nós estaremos pecando, para que Deus Deus sendo misericordioso, venha perdoar. A palavra de Deus diz, em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Então, na verdade, é necessário que a gente se arrependa, mas que a gente confesse, mas que a gente também deixe as práticas mundanas. Nós também deixemos aquilo que não agrada ao Senhor, para que, de fato, Ele venha estar agindo nas nossas vidas e que o nosso nome possa continuar estando escrito no livro da vida, porque a palavra de Deus é clara, diz que no momento exato em que abriram-se os livros, o nosso nome deve estar ali. Quem não estiver com o seu nome ali, certamente estará condenado, como eu disse, ao sofrimento eterno, As misericórdias do Senhor, as misericórdias de Deus, elas estão atreladas à esperança, Jeremias, aqui no versículo 21, ele diz: disso me recordarei, porque tenho esperança, Na verdade, Jeremias, ele conclama ao povo para demonstrar a Judá. Judá não havia sido esquecido, Judá, apesar de tudo que estava acontecendo, Deus já tinha um propósito com Judá. E Jeremias, então, ele conclama ao povo ao arrependimento. É interessante, irmãos, que nós entendamos que essa ira do Senhor, ela dura apenas por pouco tempo, mas as misericórdias do Senhor, elas são infinitas, elas são eternas. E o Senhor está pronto
a abençoar, né, a usar dessa misericórdia para aqueles que o buscam, para aqueles que entendem que há necessidade de uma dependência desse Deus. Nós não conseguimos viver nesse mundo sem as misericórdias do Senhor. Se você prestar atenção, você vai perceber que todas as manhãs elas são renovadas na sua vida, que todas as manhãs você tem oportunidade nova, e você vai perceber também que inúmeras pessoas naquela noite perderam as suas vidas e não tiveram mais a oportunidade. Nós não podemos deixar com que esse momento chegue nas nossas vidas. Para que isso realmente aconteça, é necessário que não só no romper da alva, mas durante o crepúsculo vespertino também nós façamos esse conselho com o Senhor Deus. As misericórdias de Deus, elas estão atreladas à disciplina. Nós não podemos de forma nenhuma utilizarmos dessa misericórdia para nós continuarmos no erro, né? A palavra de Deus diz em Provérbios 28:13 que os que encobrem as suas transgressões nunca prosperará, mas os que confessam e deixam alcançará, né, misericórdia, alcança misericórdia. Então, na verdade, muitas pessoas às vezes fazem uso dessa misericórdia, achando que pelo fato de Deus ser misericordioso, Ele não vai cobrar em determinado momento. Onde nós vemos os inúmeros fracassos acontecendo, porque muitas pessoas durante muitos anos tiveram inúmeras oportunidades e não souberam aproveitar essas oportunidades. Andaram, muitas vezes pregaram, cantaram, falaram acerca de Deus, mas realmente partiram para a eternidade sem a salvação da sua alma, sem a salvação eterna, e estará condenado com certeza ao lago de fogo e enxofre, que no caso a palavra de Deus diz que é a segunda morte. Então que a gente realmente possa pensar que é um Deus amoroso, com certeza, é um Deus que essa misericórdia ela dura para sempre, mas ela tem um determinado momento em que Deus ele vai fazer juízo sobre a terra, né? Enoque ele profetizou, né? Enoque, o sétimo depois de Adão, ele profetizou: eis que vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo sobre a terra. Então, na verdade, existirá o momento de se fazer juízo sobre tudo. No período da graça, nessa dispensação que nós estamos vivendo, e agora estudamos os atributos de Deus, nós temos com certeza facilidade e ainda o entendimento acerca desta lição maravilhosa de nós fazermos as transformações que Deus requer de nós a todo momento, para que de fato essa disciplina, né, que vai ser utilizada em dado momento no ser humano, ela realmente não nos alcance, mas que nós sejamos participantes de um outro número de pessoas, aquelas pessoas que serão galardoadas, né? A palavra diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então que nós possamos buscar esse Deus, entendendo que essa misericórdia nos dá essa grande alegria que é de servirmos a Ele. As misericórdias de Deus, elas estão atreladas ao arrependimento, né? Isso faz com que realmente dê condições ao ser humano de entender o seu estado pecaminoso, o seu estado de vulnerabilidade, né? E de fato se arrependa, né? Então, na verdade, Deus com isso, ele é como se ele estivesse tendo pena da miserabilidade humana, e ele estendendo essa longanimidade, fazendo com que realmente esse ser entenda o seu erro, entenda de fato esse erro cometido desde os nossos pais lá no Éden, e realmente chegue a um arrependimento, né? Na verdade, Deus ele tem dado condições à humanidade, de forma geral, de chegar a esse ponto, ao ponto do arrependimento. Nós vamos viver ali quando Paulo e Silas cantavam e oravam ao Senhor, ali quando o cárcere estremeceu, aquela pessoa que era responsável, ele chegou diante dos mesmos. Primeiro quis matar-se, quando ele chegou diante dos mesmos, ele disse: que farei para salvar-me, né? Ele crê no Senhor Jesus, Cristo será salvo, tu e a tua casa. Atos 16:31. Então, na verdade, é necessário que nós creiamos, é necessário que nós entendamos a nossa condição pecaminosa e creiamos que o Senhor não só é galardoador, né, dos que o buscam, mas também é aquele Deus que tem esse plano pronto para a humanidade. O Deus onisciente sabia da condição do homem e que, dado momento, ele agiria trazendo seu filho para morrer na cruz, né, para morrer no nosso local, no nosso lugar que me pertencia, que pertencia a você. Na verdade, então,
quando essa misericórdia está atrelada ao arrependimento, é para que de fato realmente tenhamos oportunidades, mais e mais oportunidades. Não só nós que estamos já vivendo nessa graça maravilhosa, mas para aquelas pessoas que ainda não conhecem, para que de fato a gente possa levar até essas pessoas, né, a palavra do Senhor, levar as misericórdias do Senhor que estão estendidas, né, na sua palavra. Conforme a palavra de Deus em 2 Coríntios 1:3, esse Deus, Pai das misericórdias, ele trabalha de uma forma que é como se ele suspendesse temporariamente essa penalidade sobre a vida do ser humano, que não se arrepende do seu pecado, para que realmente essas pessoas tenham condições de se arrependerem, tenham condições, né, de serem alcançadas através dessa misericórdia. Mas é importante nós salientarmos que em dado momento esse Deus, ele irá cobrar de cada um, né? Como está em Atos, no capítulo 16, versículos 30, 31, eu acabei de falar sobre o versículo 31 há poucos minutos. Então, na verdade, essa suspensão desse juízo de Deus faz com que nós apressemos mais e mais em anunciarmos a palavra de Deus, que nós não sejamos egoístas de querermos só para nós ou até mesmo deixarmos de anunciar, porque na verdade muitos chegarão diante dele naquele dia e dirão: Senhor, mas em teu nome nós falamos a tua palavra, nós oferecemos a muitas pessoas oportunidades, e ele vai chegar e vai dizer: mas apartai-vos de mim, que não vos conheço. Na verdade, por quê? Porque isso deixou de ser feito. Ele vai dizer: ó, tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, estava enfermo, não foste me visitar, né? Estava na prisão, também não me visitaste, né? Então, na verdade, ele vai falar que quando nós deixamos de fazer a um dos seus, é como se nós estivéssemos deixando de fazer ao próprio Deus. No tópico 3, nós vamos ver que Deus trabalha visando a restauração. Muitas vezes, esse Deus, ele não vai livrar das aflições, porque o próprio Jesus disse que no mundo vós tereis aflições, mas ele passa conosco esses momentos de aflições. É interessante quando nós observamos que as misericórdias do Senhor, elas são tão grandes a ponto de fazer com que o próprio Deus, em determinada situação que esteja nos provando, para que nós de fato entendamos quão grande é esse amor, quão grande é essa graça salvadora, que ele passa conosco junto. E o próprio Jesus diz: no mundo vós tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo, Jesus venceu o mundo, né? Então, de fato, nós temos realmente entendimento de que nem sempre nós vamos vencer no dado momento, mas nós teremos então uma oportunidade depois de nós contarmos que nós passamos a determinadas provações, mas que o Senhor esteve conosco, junto ali, dando a graça, dando o consolo no momento certo. Como eu citei, Jó, né, pôde de fato viver o que eu estou dizendo, inúmeras pessoas também, Jonas também, Jonas teve seu período ali onde ele fugiu, né, acerca do seu compromisso com Deus, mas foi necessário que realmente a disciplina fosse aplicada ao mesmo para que ele entendesse que ele tinha que levar a palavra até Nínive, a palavra do Senhor, né, e de fato depois contar realmente a grandeza que Deus fez ali naquela cidade. A esperança em meio às aflições, ela pode ser entendida, pode ser suportada através do crer no próprio Jesus, né? Através dessa grande misericórdia. Jeremias, quando ele se vê nessa situação, ele então faz menção ali em Jeremias, né, na Lamentação de Jeremias 3, 19, 20, 21, 22, né? Na verdade 22, vai falar que essas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos. Ele conclama a população que está ali, né, no cativeiro de Judá, o arrependimento, né? Nós precisamos entender que há uma necessidade de arrependimento na nossa vida todos os dias, constantemente, enquanto nós vivemos nesta terra. Enquanto nós vivemos no mundo, nós estamos vivendo no mundo, nós não somos do mundo. Nós estamos vivendo aqui, mas nós temos uma outra pátria, nós temos um outro lugar que nos aguarda, e muito em breve nós poderemos, com certeza, ter a certeza que estaremos lá com o Senhor, louvando, engrandecendo. Assim como muitos já foram, como muitos já partiram, até mesmo nessa pandemia,
mas com certeza estão em um lugar bem melhor que o nosso, né? Estão com certeza aguardando o brado da trombeta, né? A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 4:16, que porque o Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares, né? Então, na verdade, ele vai dizer mais abaixo: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras, né? As pessoas lá em Tessalônica estavam preocupadas com relação aos seus entes queridos que haviam partido para a eternidade. Elas estavam preocupadas. E quando o apóstolo Paulo escreve a epístola aos Tessalonicenses, aí ele não só consola, mas ele deixa realmente explicitado para toda a humanidade como ocorrerá de fato esse arrebatamento da igreja de Deus. Mas para que a gente realmente esteja preparado, é necessário que nós nos atenhamos a essa graça, a essa grande misericórdia. A misericórdia que está em 1 Pedro 1:3, que diz que a misericórdia que regenera, regeneradora, que nos gerou de novo para uma viva esperança, nos deu condições de sairmos do local de condenados ao local de salvos na graça bendita do Senhor Jesus. A aflição, ela é temporal e equilibrada, né? Tiago diz: meus irmãos, tende grande gozo quando fordes tentados, né? Sabendo que a prova da vossa fé, ela opera a paciência. Deus não vai nos dar de forma nenhuma uma provação além daquilo que nós podemos suportar. Além do mais, as provações, elas são passageiras, elas são só por um determinado momento nas vidas, como nós citamos o caso de Jó. É um determinado momento, né? Agora, essa graça, essa misericórdia, ela é para sempre. Então, se nós agora nos afastarmos do mal, que tão de perto nos rodeia, se nós realmente entendermos que existe a necessidade de nós sermos separados do mundo, que nós não somos do mundo, nós estamos nele, mas não somos dele, e que a nossa pátria celeste, a nossa pátria espiritual é além do que nós vivemos aqui. Isso aqui, essa grandeza, essa alegria que nós temos ao estarmos nos cultos, congregando, glorificando a Deus, é apenas o começo daquilo que nos reserva ali naquele local onde diz que a morte não existe, né? Nem luz tem, porque o próprio Cordeiro é a luz, né? Diz que aquele local é um local de delícias, lugar de delícias, como diz lá o hino, né? É um local de delícias. Então, na verdade, faz com que a gente realmente tenha a convicção de que vale a pena nós nos abstermos dos manjares deste mundo para estarmos com o Senhor muito em breve. O propósito das aflições é fazer o homem refletir, como diz o próprio apóstolo Paulo, quando ele fala acerca do espinho da carne, para que não me exaltasse, né? Pedro, também, 1 Pedro 1,6, fala acerca da provação da nossa fé. E muitas vezes essas aflições, como diz o próprio Tiago, né, é para nos aplicarmos as orações que está em Tiago 5:13. De fato, essas aflições, elas foram vencidas pelo Senhor Jesus. Então, de fato, Deus ele não vai dar nenhum de nós aquilo que a gente não consiga vencer, né? Mas ela opera em nós a paciência, ela opera em nós realmente a certeza de que nós passamos por determinada situação, que nós vencemos na pessoa do Senhor Jesus. O discípulo do Senhor Jesus, ele está num processo de aperfeiçoamento. Nós estamos num processo de aperfeiçoamento aqui na Terra, enquanto nós aqui vivemos, né? Então nós vamos ver que essas aflições, elas acabam de certa forma contribuindo para o nosso polimento espiritual, para que de fato a gente entenda que nós estamos vivendo aqui e essas aflições, elas não estão só produzindo a paciência, elas estão produzindo também em nós a perseverança. E a palavra de Deus diz em Mateus 24:13 que quem perseverar até o fim será salvo. Portanto, nós saibamos entender. E algo que o comentarista coloca, que eu acho de suma importância, é que nós não devemos confundir jamais, né? Hebreus 12:29 diz que Deus ele é fogo consumidor. Então Deus é amor, mas ele é fogo consumidor. Mas nós não devemos jamais entender essa disciplina, que muitas vezes ela é aplicada, até mesmo nas igrejas,
como uma forma de nós minimizarmos essa graça de Deus, esse amor de Deus e essas misericórdias de Deus. Muito pelo contrário, né? Nós temos que entender, nós servimos um Deus que é amor, Ele é amor, mas Ele é um Deus que Ele é fogo consumidor, que Ele realmente requer santidade de nós. Não adianta nós queremos viver de forma absoluta, de qualquer forma, achando que nós vamos entrar no reino de Deus, que nós não iremos entrar dessa forma. Então, na verdade, vale a gente complementar aqui já, no final, na conclusão, que esse Deus, Ele está aberto a todos, que Ele dá esse período todo que nós temos, né, para que essas misericórdias elas sejam descobertas por todos. Por você que já está na igreja, por aquele que ainda não veio, que ainda não pertence a esse aprisco, mas que com certeza será chamado através da palavra, pelo ouvir a palavra de Deus, através dos louvores, né? Então é realmente que nós possamos entender esse grande momento que nós temos vivido, que é um momento onde essa graça e essa infinita misericórdia de Deus tem alcançado inúmeras pessoas. É um momento difícil, um momento pandêmico, mas um momento onde que Deus não deixou de ser Deus, nunca, e nós também não devemos deixar jamais de ser cristãos, nem tampouco brincarmos de sermos cristãos, muito pelo contrário, devemos preparar as nossas vidas, porque se assim o Senhor nos chamar, nós devemos estar prontos, porque Deus, Ele não se deixa escarnecer, né? O que o homem plantar, Ele também ceifará. Então que nós possamos refletir acerca dessa lição maravilhosa aqui. Quero mais uma vez aqui parabenizar o pastor Valdir Alves de Oliveira, parabenizar a editora Betel, ao bispo Abner, o bispo Samuel Ferreira, né, a todo o corpo acadêmico da editora Betel, né, também aqui desde já também deixar a você aqui, meu irmão, a graça do Senhor Jesus, né, a paz do Senhor, nós possamos nos encontrar aqui em outras lições, né? Essa é a nossa 6ª lição. Eu deixo para vocês então aqui uma ótima semana cheia dessa misericórdia do Senhor que se renova todas as manhãs. Amém?